Vamos lá. Um estudo aleatório de personalidade. Personalidade, o que denomina a psique humana, que é da onde sai toda a interpretação de tudo na vida, né? Falando disso, ela pode ser simbolizada por três fragmentos. O ego é como um karma coletivo ou algo que a gente precisa controlar, que a gente precisa lidar, precisa tomar as rédeas mesmo, né? São todos aqueles eus que nós somos em alguns lugares. Um eu que vai na família, um eu que vai na escola, um eu que vai no trabalho. Cada lugar você se transforma num ego, vamos dizer assim. Por isso que fica tão variado, difícil conseguir seguir um estilo, um jeito, enfim. Dentro do ego, eu tô falando, tem os três, né? Eu vou falar do ego primeiro. Que aqui eu tenho alguns desenhos assim, né? Tipo, que é uma cruz e tal. Daí vai ter uma pirâmide que vai simbolizar esses três, né? Mas a cruz também simboliza outras coisas também, não só o, a personalidade do ser, o indivíduo mesmo. Até em alguns lugares os professores colocam, de humanas, é claro, de vez escrever indivíduo faz um triângulo. Isso simboliza muito bem um ser humano, uma vida, um ser com energia que está ali misteriosamente fazendo parte de algo muito maior, pirâmides maiores. Digo isso em escala de evolução, né? Então, o ego, dentro dele, né? Existe essa questão do ego, do mecanismo de defesa, porque é com ele que você vai nos lugares, né, no caso. Então é com ele que fica irritado, que fica incomodado com alguma situação, e ele tenta tomar rédeas a tal ponto de dizer que ele é você. Da mesma forma, quando você tenta silenciar a mente, uma coisa assim, vários pensamentos começam a vir aleatoriamente. É tipo um subconsciente rodando um programa de pensamentos. E daí o que você tem que fazer simplesmente é observá-los e perceber que você não é eles. Que você pode até ser eles, mas é um fragmento, igual eu falei, é um dos fragmentos do ser total. Então, que você tem, enfim, quanto mais a gente ataca, que é algo que o ego ele se sente bem fazendo, vamos dizer assim, porque é uma necessidade ativa dele de fazer isso, na verdade não é ativa, é reativa, porque está sempre reagindo às coisas. Nunca está criando um novo padrão, está sempre reagindo a algo que já existe, ou a algo que foi criado, no caso. Então, quanto mais atacamos, né? Tipo assim, que falar o ego é ruim, é sombra e tal. Mas não é a melhor forma de entender ele, não é atacando ele. Não é atacando ele. É, não é atacando ele. Aqui que tem muita coisa de Adão e Eva, não sei o que lá. Tipo uma interpretação simbólica do negócio, só que teria que ler mais profundamente. Então aqui tem uma definição de ego. É aquele que aprisiona ao mundo. Materialista, claro. Teorias, falsos sentimentos, desejos, apegos, emoções e pensamentos de energia densa. Seria esse o lado sombrio do homem, que tanto dizem do diabo e tudo mais, mas é só um símbolo. Então, se você cria a cena ou imagens e outras pessoas começam a acreditar também, isso tudo se torna real. Para as pessoas, é claro. Se eu decidir um dia acreditar, ou como eu acredito que é possível quase todas as coisas, e tirar um tempo disso e passar uns dias fazendo isso, no meu subconsciente, no meu programa, eu começo a criar padrões. Então, cada um escolhe os padrões que quer girar no seu programa, na sua energia, na tua alma ou na tua psique. Às vezes inconsciente e às vezes consciente. Então, o ego, no caso, visto por outras culturas. No Tibete eram os eus agregados da psique, tipo esses eus psicológicos, que eu psicológico, a gnose fala esse termo, que seriam esses eus, vários eus, assim, né? No Egito eram
os demônios vermelhos de Sete. Não tenho muito conhecimento para falar, mas assim, simbolizavam o ego para eles, né? Essa denominação. E também temos os 7 pecados capitais, que são as cabeças desses defeitos psicológicos ou distorções, mas elas não dá para dizer defeitos e distorções, porque eles precisam ser expressados para gerar uma evolução. Então, daí tem os pecados capitais, todo mundo conhece, né? Inveja, enfim. E de cada uma dessas vem outras, como se fosse os demônios vermelhos de Sete mesmo, e também tem a Medusa, né? A Medusa simboliza aquelas várias cobrinhas, então seriam vários eus usados para cada coisa. Daí tem um simbolismo mais profundo, o fato de virar pedra e tudo mais. Então, seriam esses desvios da consciência, mas simbolizando o karma mesmo, né? E o Dharma é o caminho que tem que passar tudo isso. Então vai ter que passar por algumas tribulações, obstáculos, desafios para se chegar aonde a gente vai chegar, ou já chegou, porque o tempo também é na illusion. Não para o mundo material, né? Ele é importante, claro. Mas a gente precisa saber também de outros corpos, de outras consciências, de aprofundar mais os conhecimentos que a gente faz e perceber que no dia a dia a gente está manifestando algo que está se repercutindo na história. E não deixar a gente ficar uma geração rodando assim, e caindo no mesmo lugar. Mas é claro que tudo isso tem o seu mistério também. Isso, o ego, é uma das fragmentos, e a outra é a personalidade. É o que pensamos ser influenciado pelo ambiente. Um hábito aprendido, alguma coisa que você viu e repetiu, ou até mesmo você mesmo falava muito alguma coisa quando era jovem, sei lá, e ainda fala. E você começa a perceber isso quando você começa a falar, pô, por que eu tô fazendo isso, né? Às vezes tão mecânico assim, né? Então isso é formado pelos nossos gostos, no nascimento, no caso, né? É aquilo que a gente que tenta, como é que eu vou dizer, se adaptar à questão do ego e à questão da essência. A essência é outro plano que é um plano mais interior, seria o espírito ou algo que nos conecta, conecta todo mundo, que todo mundo é igual, essa energia, essa pulsão, libido, sei lá, vontade de potência, vários nomes aí. Vontade, por si só, Schopenhauer. Essa energia que nos move, que faz a gente estar atento, faz a gente agir e não reagir. Agir em cima de uma reação do outro. Isso é sabedoria, mas é um trabalho complicadíssimo para se trabalhar. Essa tensão no agora. Então ela seria a personalidade, dá pra gente falar que é um nome. É da onde a gente tira todos os esoterismo de autoconhecimento, assim. Porque quando você faz astrologia, numerologia, tudo isso, você tá um pouco limitado pelos símbolos do mundo material. Pelo que foi criado como ideal há muito tempo, acreditado na consciência de pessoas e tudo mais, do mundo material. Então ele expressa o que? Características relacionadas à forma, a comportamento, a tamanho, a duração. Aí são características tipo dos números, dos planetas, dos períodos que estavam as estações, tipo no verão, tipo você nascer no verão e você nascer no inverno. Isso, se você misticamente, vamos dizer assim, você consegue encontrar muitas coisas. Cientificamente também, porque nós somos, como a personalidade está falando aqui, de alguma forma, nós temos essa influência gigantesca do ambiente externo, que ele é capaz até de dizer doenças de de uma população inteira que vive no mesmo jeito, no mesmo modo. Você vê as culturas mesmo, é isso que proporciona a gente perceber as personalidades diferentes e o que pode ser criado num ser humano. Tudo é possível. O que precisa seriam de bons políticos. Políticos seriam, no caso, lá do tempo de Confúcio, o tempo que a política dos gregos ali, né? Que a política se esbarrava naquele só, poderia ser política aquele cara ser tipo um iluminado, um cara que estudou, um cara que tem experiências, que ensina as pessoas, que realmente é prova de amor mesmo, como um mestre mesmo. Aí sim ele pode conduzir homens à elevação deles mesmos.
enfim. Então a personalidade seria essas coisas que você gosta do mundo, as coisas que você faz no dia a dia, se você come sorvete. São esses gostos, essas coisas assim mais relacionadas à personalidade mesmo, a algo do exterior, tua família, tua cultura, se você é descendente disso, daquilo, não sei o que. Tá. E daí tem a essência, que é a parte mais espiritual, que é quando um bebê nasce, ele, acredito eu, e muitos outros também, estudantes disso, que ele vem puro, vem como tipo uma folha rasa. É claro que existe uma personalidade congênita, ele traz de outras vivências que não cabe a gente discutir, não cabe a gente discutir que tipo de vivência, mas era a vida, porque essa vida que a gente estuda, essa força que nos move, ela é eterna, ela é atemporal. Então por isso que a gente é temporal, materialista, então a gente acaba acreditando que isso não é possível, vamos dizer assim. Mas isso é o que rege isso tudo aqui, como se fosse escalas, dimensões, planetas, aí loucuras. Então a essência seria esse estado de consciência que sabe a decisão correta, que tem o caminho certo, seria o Dharma mesmo, um caminho que tem que seguir, o Maktub, que tudo está escrito, ou Deus escreve certo por linhas tortas, mas escreve certo. Então seria uma parte mais divina do ser, mais espirituosa, mais na essência, aquelas coisas inexplicáveis que acontecem com a gente, que faz a gente passar por uma etapa, o anjo da guarda, como as pessoas veem, ou como um santo, algum ser, sei lá, alguma coisa. Seria toda essa questão que eu tinha falado, dessa energia pura, que a gente só canaliza ela e usa ela da forma que a gente acha melhor. Isso seria o livre-arbítrio. Mas a energia é uma lei, no caso. A sua ação é uma lei, a energia vem pura e você, na ação, cria a lei. Vai vir aquilo que você usou na energia. Talvez demore, porque a gente está no mundo material. Que nem no mundo dos sonhos. Tem gente que sonha e consegue imaginar várias coisas e tal. Porque lá é atemporal, lá já é uma questão onírica, vamos dizer assim. Então lá é diferente, não tem nem como mensurar isso. É coisa que tem que estudar bastante. Então na essência não existe morte, né? Não existe algo que acaba, como a personalidade acaba. O ego ele tenta viver entre esses dois lados, sabe? Dá pra também fazer uma relação entre o emocional e o racional, que seriam o polo da dualidade, yin yang. Então, e a mistura dos dois seria esse caminho do meio, né? Tipo, viver entre o ego, a essência e a personalidade. E o ego tem que ser equilibrado, ele não é ruim. Ele só expressa o que está acontecendo entre essas duas lutas, entre o diabinho e o anjinho, sei lá que lado. E é isso aí. Daí tem um desenho aqui, uns negócios. É isso aí, gente. Personalidade e um pouco de tudo aí.